Por favor, o seu nome? Bom, eu nasci um dia de São João e Dona Nora Fontes, minha mãe, que era atriz, achou por bem me colocar o nome de João. Então eu fiquei João, meu pai queria que fosse Regis, ficou João Regis de Souza Cardoso. Artisticamente eu uso Regis Cardoso. Eu quero que você fale um pouco a respeito das suas origens, avós, pais, e em seguida detalhe um pouco sobre Nora Fontes. Eu sou neto de atriz. Minha avó, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de onde somos todos, era atriz amadora. Logo depois, seu filho, meu pai, Dario Cardoso, também se torna ator, tradutor, cenarista, cenógrafo, enfim, uma série de trabalhos junto ao teatro. Começa a namorar minha mãe, leva a minha mãe para o teatro e se torna um casal de atores. Todas as companhias do Rio de Janeiro, que naquele ano, ou a partir daquele ano, iam a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, usavam meu pai e minha mãe para completar o elenco, já que os dois eram considerados dois bons atores. Me lembro até hoje da companhia da Eva Tudor e Luiz Iglesias, que resolveram contratar meu pai em 1939, em 40. Meu pai veio ao Rio de Janeiro porque ele dizia que o ator, para vencer no Brasil, tinha que vencer no Rio de Janeiro. Por um acidente de vida, meu pai assina contrato com a companhia Eva Tudor Luiz Iglesias, tem um infarto e morre. Não sei se de alegria, não sei, é uma pena. E anos depois, somente 4 ou 5 anos depois, minha mãe, Nora Fontes, casou-se com um locutor importante de Porto Alegre, chamado Armando Mota, um dos melhores locutores comerciais do Rio Grande do Sul, que é contratado pela Rádio Tupi de São Paulo. E minha mãe e eu e meu irmão viemos para São Paulo, morar em São Paulo. E minha mãe inicia em 1946 o trabalho dela junto à Tupi, Rádio Tupi, e o Armando como locutor. Um momentinho. Voltemos um pouco. Seu primeiro contato com o teatro foi no Rio Grande do Sul? Essa coisa das companhias irem a Porto Alegre e contratarem meu pai e minha mãe fazia com que meu irmão também, que era mais velho do que eu, que é mais velho do que eu, Renato Cardoso, participasse às vezes das peças, né? E há uma peça do famoso escritor Álvaro Moreira, chamada Ásia, cujo final é super dramático. A mãe envenena os 2 filhos e se joga pela janela, né? Acontece que, como a companhia mambembava pelo interior do Rio Grande do Sul, na cidade onde foram, escolheram os móveis e o sofá que foi escolhido, só à noite é que foi percebido que não poderia ser feito pelo meu irmão e pela filha do Dr. Álvaro, já que ela era muito grande para caber no sofá. Então Dona Norá teve a ideia de dizer: o Regis faz, para espanto do meu irmão, que achava que eu não ia me comportar como um ator. Quantos anos você tinha? 3 anos. E minha mãe veio falar comigo e eu disse que sim, e você vai fazer o morto e tem que ficar quietinho, e eu disse que sim. Eu já nessa época, no camarim, todas as peças que minha mãe entrava, eu sempre chamava a atenção dela por causa da deixa. Deixa é a última fala para a entrada do ator em cena, e disse que eu me preocupava muito com isso. Bom, lá fui eu, deitei ao lado do meu irmão no sofá, nos cobrimos, termina a peça, e minha mãe, que está se preparando para voltar para agradecer, que o elenco de teatral sempre faz isso, no final de cada peça, ela, ao invés de ouvir só aplausos e música triste, ela começou a ouvir risos, risadas, e saiu correndo. Ai, meu Deus, isso é coisa do Regis. Realmente aconteceu o seguinte: eu já estava condicionado que o ator, quando ouve aplausos, tem que agradecer. Eu me levantei do sofá, passando por cima do meu irmão, que tentava me agarrar e não conseguiu, e fui para frente do palco e cumprimentei o público agradecendo os aplausos. E isso causou gargalhada em todo o público. Imagina, 3 anos de idade, morto, levanta para agradecer. A vinda para São Paulo. Bom, aí então minha mãe vem trabalhar na companhia da Lison Gaster, uma antiga senhora estrela de teatro e tal, e Viviane, também um ótimo comediante, que anos depois se firmou aqui no Rio de Janeiro. E paralelamente a mãe começou a trabalhar na Rádio Tupi, em 46. Em 47 tem uma vaga lá no mimeógrafo, tirar cópias de novelas. Aí eu começo o meu trabalho na Tupi em 1947, tirando cópias de novelas
e de vez em quando fazendo uma pontinha nas novelas, no rádio-teatro. Você se lembra quanto você ganhava para tirar cópias no mimeógrafo? Não me lembro. Eu me lembro que eu quis comprar uma bicicleta na época e a bicicleta custava 1.000 cruzeiros. Eu paguei 10 prestações de 100 cruzeiros, não, era 1.000 cruzeiros. Agora, não me lembro em relação ao meu salário. Isso englobando também as suas participações como ator. Não, eu não ganhava nada como ator, né, vida? Para mim era um prazer, aquilo para mim era uma fantasia, né? Eu tinha o quê? 17 para 18 anos, aquilo era uma fantasia no mundo, vocês, mulheres maravilhosas, lindas, e um garotão daqueles, eu não sabia para quem olhar. Vamos localizar a data do seu nascimento. E a cidade foi Porto Alegre. Porto Alegre, em 1934, dia de São João, dia 24 de junho. Tem uma fase no rádio-teatro, quando eu estou deixando o mimeógrafo, que eu começo, através do Antônio Leite, que era um excelente contra-regra, eu comecei a me interessar por aquilo, achei curioso. E começo então a fazer contra-regra, trabalhar com contra-regra, que são os ruídos de rádio-teatro, né? Aquilo me rendeu louvores e agradecimentos e homenagens nos jornais. Como é que era feita a contra-regra? Bom, nós tínhamos uma coisa muito engraçada na vida, nós não tínhamos ainda câmera de eco. Então descobriu-se, talvez o Cassiano, eu acho, ele descobriu que se nós tínhamos no estúdio um piano de cauda, levantando a tampa do piano e colocando um tijolo no pedal para deixar as cordas soltas, se falasse ali dentro dava uma reverberação. Então colocava-se o microfone lá dentro e os atores falavam com o script na mão, dentro do piano, que era muito engraçado, então dava aquele eco. A partir do momento em que o Walter Jorge Durst assumiu a direção de um programa chamado Cinema em Casa, em que você ouvia o filme que iria estrear na semana seguinte, toda a cena do filme que não houvesse diálogo, ele passava para a contra-regra. Então eu tinha que ensaiar verdadeiros ruídos, porque eram passos que se aproximavam, eu tinha que me aproximar, depois tinha que correr para o fundo do estúdio, abrir uma porta lá, correr aqui, dar um tiro aqui próximo ao microfone, fazer um tombo no chão e fazer passos que se afastavam. Era um verdadeiro balé que eu fazia. Você ia ao cinema? Todos nós, o elenco inteiro. E eu comecei a entender o que era um plano. Por que um close? Por que um traveling? Por que um movimento de câmera? Isso me aguça tanto que quando a televisão chega, eu ajudei a desembrulhar os pacotes da televisão. Eu queria ver o que era uma câmera, que eu não sabia, o que era um microfone, um aparelho boom, que não parecia uma vara de pescar. Foi uma excitação e acabou com a nossa quadra de futebol, porque nós jogávamos futebol numa área maravilhosa onde foi construído o estúdio. Quero que você fale do primeiro filme, Quase no Céu. Ah, foi tão engraçado. Porque tem antes o jornal, o Diário de São Paulo, estava com deficiência em vendas, né? E pediram ao Oswaldo Viana, que era um homem vindo do cinema, um homem de teatro, que organizasse um documentário. E ele fez Poeira de Estrelas. E eu participei. Foi muito engraçado, porque eu, xereta, né, garotão, chegava lá, via o Oswaldo botar a câmera para gravar Zé e Zilda, e eu ficava ali na frente, mexendo, brincando e tal, e o Oduvaldo pegava e me botava na cena. E eu participava do Poeira de Estrelas. Aí o Oduvaldo Viana cismou de fazer uma coisa que ele achava linda e que hoje a televisão exibe, dando um crédito errado, dizendo que é o primeiro elenco de televisão. Não, não é. É que o Oduvaldo Viana, quando fazia novela de rádio, no final de cada capítulo, para que o ouvinte identificasse a voz dos atores, ele colocava filas ímpares e pares em frente aos microfones. O locutor então anunciava: participaram da audição dessa noite o seguinte elenco associado. Aí dizia, o número 1 falava César Monteclaro, aí o número 2, Sônia Maria, aí o número 3. Então é muito curioso a gente se ver, eu me ver, por exemplo, com 13 anos de idade, sem saber por que ele apareceu lavando Regis Cardoso. Eu quero saber a sua participação em Quase no Céu. Aí no Quase no Céu, eu já estou fazendo contra-regra de ruídos e tal, e de repente eu vejo dentro do estúdio, que nós tínhamos um auditório enorme lá no Sumaré, eu vejo uma tela ser colocada no palco, um projetor lá no fundo do auditório, começam a montar um carro no palco, na frente da tela. Ah, aquilo lá me aguçou a curiosidade, né? Eu fui saber o que era. O projetor ia projetar na tela uma estrada, só a estrada. Uma subjetiva de uma estrada, balançando e tal.
E a câmera ia ficar na frente do carro para dar a impressão que o carro estava na estrada. Só que o carro precisava balançar. Então é aí que eu apareço pela primeira vez no cinema com a minha colaboração. Eu vinha sentado no para-choque do carro atrás, escondido, balançando e olhando na tela. Toda vez que tinha um buraco na tela, eu balançava. E o carro balançava. É a minha grande participação. E sua primeira participação como ator na televisão? Bem, eu tinha uma pessoa que eu rendo as minhas homenagens, não posso esquecer. Primeiro o Cassiano, né? Cassiano maravilhoso, Cassiano Gabos Mendes, meu padrinho, meu amigo, meu irmão, acreditou em mim, me deu as melhores chances da minha vida. E outro foi Álvaro Moya, porque quando nós saímos da Tupi, nós fomos para a TV Paulista, e a Tupi já tinha o TV de vanguarda, que era um espetacular teatro, evidentemente com a escola de todos os atores vindo do rádio, do núcleo, do Durst, né? E tinha um tipo de interpretação. E nós, no Canal 5, resolvemos, modestamente, também fazer o nosso teatro, que se chamava Teledrama Três Leões, sob a produção e direção do Álvaro Moya. Você se lembra o tamanho do estúdio da TV Paulista? Se vocês passarem hoje em dia ali pela Paulista com Consolação, tem uma lanchonete. Nessa lanchonete era o nosso estúdio principal, no térreo. E em cima, no segundo andar, tinha um apartamento pequeno, onde a câmera tinha que ser liberada antes do final da cena, virar para a cozinha, porque na cozinha tinha um painel onde eram exibidos filmes. Se era negativo ou positivo o filme, que naquela época não dava tempo de revelar, às vezes, tal, era mais barato mandar negativo, a câmera tinha um dispositivo que o cameraman tinha que operar, até na hora dos comerciais. E do lado, com a compra do Vitor Costa, começou a acelerar a programação e a crescer. E eu, como assistente de estúdio, era um diretor de trânsito, né? Tinha que botar um comercial nesse cantinho, um comercial agora pro lado de cá, agora pro lado de lá, porque era muito apertado. E aí resolvemos alugar um terreno ao lado para colocar os cenários. Pois bem, esse terreno ao lado, esse barracão, virou QG, quebra-galho, porque virou estúdio também. Então nós fazíamos ali os grandes teatros. E o Teledrama Três Leões eram peças teatrais, eram adaptações de cinema. José Castelar, a esposa dele, o Moya, uma pleia de escritores e produtores, Renan Alves. E ali começamos as primeiras histórias e o Moya gostava muito de mim como ator. E eu fui escalado para fazer o primeiro espetáculo do período de Rádio Nacional, que o Vitor Costa havia ido para São Paulo, comprou a Rádio Excelsior, transformou em Rádio Nacional e agora comprava o Canal 5 TV Paulista. Então, Eni Altran, irmã de Paulo Altran, foi convidada a dirigir uma peça em que eu fazia um cego. Eu me lembro Francisco Negrão, grande ator, Homem de Melo, e não me lembro do resto do elenco, mas eu estava lá como cego, que era uma experiência difícil, né? Você fazer um cego é uma coisa difícil para ator. Mas você parece estava que eu com quantos anos? Eu devia ter 20 anos. Dali você voltou novamente para a Tupi? Televisão Tupi? Eu tive um convite do Cassiano e é evidente que eu assistia a TV de vanguarda dentro do Canal 5, às vezes até escondido para ninguém me ver, a programação da Tupi. Eu tinha uma verdadeira adoração pelo que eles faziam lá, achava tão profissional, né? E às vezes ia lá, porque minha mãe trabalhava lá, eu não tinha nada de mal, eu tinha crescido lá dentro, todos eram meus amigos, até que um dia eu fui convidado para voltar. Já então eu volto como diretor de TV e ator, que já tinha me solidificado no Canal 5. Tenho aí uma experiência curiosa com a Vera Nunes. Eu estava fazendo uma novela com a Vera no período matutino, vamos dizer assim, na revista feminina, quando os técnicos da Tupi montam o primeiro videotape. E aí, para teste, eles gravaram a novela e nos chamaram para assistir. Eu confesso que eu tive uma decepção, eu me achei muito mal como ator. Eu tinha boa voz, boa dicção, mas eu achava que eu não fazia a expressão, a cara, o movimento, o gesto e tal. E aí comecei a pensar em deixar de ser ator, porque eu já estava também começando a produzir programas. Então falemos do começo do Régis Cardoso dirigindo programas. Naquela época da televisão ao vivo, era assim, por exemplo, você começava a fazer
câmera, eu mexia em câmera. Cansei de fazer comerciais, porque o cameraman não tinha chegado, eu pegava a câmera, fazia. Então eu fui conhecendo o chão do estúdio, né? Dali eu sentei lá no suíte para ver mesa redonda, que mesa redonda na época era a coisa mais simples de fazer, 2 câmerazinhas e tal, até que um dia deixaram eu sentar e cortar, apertar o botãozinho de uma câmera para outra, de uma câmera para outra. Quando eu saio dali, eu venho para Tupi e o Cassiano me dá alguns programas para fazer e me dá, junto com o Dust, a direção do TV de Vanguarda, que era o meu sonho, né? Eu achava um troço importante. Ali eu fiz tudo que eu sabia, que eu tinha entendido a vida inteira sobre o que seria televisão, aliado à técnica do cinema. Você se lembra de algumas peças encenadas no TV de Vanguarda? Bom, a triste história do Neca do Pato, que é uma adaptação de um conto do Antônio Versiani, eu me lembro porque eu fiz parte desse elenco, onde é dito o primeiro palavrão na televisão, o que me deixou muito triste e muito chocado na época, porque eu, casualmente, fui o responsável. Eu conto rapidamente, nós estávamos fazendo uma peça em que o Lima Duarte tinha que casar com a filha do Dionísio. Era no interior lá de Minas, bem lá no interior. E eu sou amigo do Lima. Então estamos fazendo uma cena ao vivo. Estamos fazendo uma cena em que o Lima pede que eu vá à casa do Dionísio com um bilhete para o Dionísio, para dizer que ele não vai mais casar. Porque ele ia fugir. Não quer mais casar, então tinha que fugir, senão o cara matava ele. Então me dá a carta, eu saio do cenário, o Lima continua falando lá, não sei o que tal, tal. Passamos para o cenário do Dionísio, onde eu bato na porta, me atendem, eu entro, entrego ao Dionísio a carta que o Lima Duarte mandou. Está aqui, senhor coronel, ele mandou essa carta para o senhor, ele não vai poder vir aqui agora. Quando o Dionísio abre a carta, eu percebi por cima do ombro do Dionísio que a carta não tinha nada escrita. Eu pensei, será que ele decorou? Porque o Dionísio tem essas fases de esquecer um pouquinho as coisas, né? E não tinha nada escrito, e ficou aquela pausa no ar. Eu passei os olhos pelo estúdio e percebi, através das câmeras, que uma câmera do centro estava em close dele. Eu saí devagarinho, fui lá, peguei da mão do assistente o script e trouxe. E pensei o seguinte, se eu cutucar o Dionísio com o dedo, ele vai pensar que eu estou dizendo que é ele que tem que falar. Então eu vou fazer diferente, eu vou pegar o script e vou encostar na perna dele. E foi o que eu fiz. Estava em close, ficou todo esse tempo em close, vocês imaginam, hein? Aí eu bati o papel, a primeira vez assim, bati o papel nele, ele nada. Quando eu bati o papel a segunda vez, ele falou assim pra mim, no mesmo tom do personagem, vá merda. Eu confesso a vocês, Vida, que num momento, eu quis dar um soco no Dionísio. Porque a televisão era ao vivo. Quer dizer, eu tinha feito um sacrifício enorme de tentar salvar, e ele me faz isso. Mas aí pensei melhor, fiquei quieto, fui lá pro fim do cenário, aí o Dionísio ficou ainda olhando um pouquinho o papel, aí tinha aquele negócio de cortar o microfone do estúdio, entrar a voz lá do Cassiano lá em cima. Atenção que está no ar, continua interpretando, dá alguém o script aí para ele. Já deram? Tá? Atenção para falar. Aí tocava a campainha, né? Pem, pem, pem. Aí ele falou, encerrou o ato, era o final do segundo ato. Enquanto entrou o intervalo comercial, desceu todo mundo, Cassiano, o que houve, gente? O que aconteceu? Que era o primeiro palavrão na televisão que eu fui responsável. Isso. Até que ano você ficou na TV Tupi? Do Canal 5, que é onde eu fiquei até 58, eu voltei para Tupi em 58 e fiquei até 64. E de 64 você já veio para o Rio, TV Globo? Em 65, início de 65, eu sou convidado, através de um amigo meu, Miele e Ronaldo Boscoli, que tinham se juntado aos diretores da TV Globo, porque a TV Globo havia sido concebida 3 anos antes. Só que foi entregue a uma pessoa errada, a pessoa não soube apresentar uma programação digna e tal. Então, de repente, um mês antes da estreia, tiram o sujeito, afastam e convocam uma comissão. Nessa comissão estava Ronaldo Boscoli e Miele, meu amigo de infância. Então, Miele me indica o meu nome. Então, eu sou trazido de São Paulo para cá e fico 1 ano sem fazer nada, exatamente 1 ano sem fazer nada, a não ser auxiliando os musicais, tal, porque eles não sabiam o que fazer comigo. Até que 1 ano depois, a Globo contrata o Walter Clark e eu vou conversar com ele, me apresentar, porque eu não o conhecia,
E ele me disse, claro que eu conheço você. Você não fez o Direito de Nascer? Eu havia feito na Tupi o Direito de Nascer com Paris. Havíamos começado com Lima. Gravamos 10 capítulos, o Lima não quis continuar. Aí o Paris veio e eu ficava responsável pela estética, né? O Paris com os atores e eu com a estética. Aí larguei o Direito de Nascer e eu conversando com o Walter. Não, eu vou fazer novelas aqui. Vou trazer o Henrique Martins, vou ligar a você e vocês vão fazer novelas aqui. Poxa, para mim foi um contentamento. Mais contentamento ainda foi quando estávamos na primeira novela, o 25º capítulo, quando o Walter Clark nos diz o seguinte, olha, vamos jantar hoje à noite lá no Quincas Berro d'Água, que era um restaurante que se inaugurava, para comemorar. Comemorar o quê, Walter? A novela Eu Compro Essa Mulher atingiu 18 pontos no Ibope. Agora não para mais. E foi realmente o que aconteceu. Foi a primeira de sucesso, e aí vieram todas as outras. O Sheik de Agadir, Anastácia, e aí vieram todas. Vamos ainda, voltando a Tupi, lembrar amigos dessa época. Depois passaremos para a Globo inteiramente, onde você ficou muitos anos. Tupi, amigos. Eu, por ser garoto, eu acho que eu era amigo de todo mundo, né? Eu era muito querido como garota, sempre fui uma pessoa relativamente educada, mas fazia as minhas estripolias de menino, né? Eu me lembro do Antônio Leite, que me tratava muito bem, gostava de mim. Eu me lembro do Heitor de Andrade. Ribeiro Filho. Desculpe. O Homero Silva. Meu padrasto, Armando Mota. Fale então sobre Nora Fontes. A atriz e a mãe. A minha mãe era uma atriz formada indiretamente pelo meu pai, que era homem de teatro, né? Que também teve a sua formação através de teoria, mais tarde a prática. E ele é que induziu minha mãe a se transformar em atriz. Por sinal que é muito curioso, ela participa de um filme que é considerado aí um marco no cinema nacional, que é o filme O Grande Momento. E há pouco tempo, após a morte dela, uma noite abrindo a janela, ligando a televisão, eu dou de cara com ela abrindo uma janela como se ela tivesse vindo falar comigo, né? E era o filme, não havia me lembrado, o grande momento que ela participou. E a dona Nora tinha um modo expressivo de interpretar, né? Ela era muito sincera e ela se tornou uma das boas atrizes centrais daquela época, se chamava, né? Atriz central, a mãezona de todos, uma pessoa muito querida também. E deu conselhos e no final da vida, para se aposentar e ter uma aposentadoria digna, ela precisou recorrer ao Boni, que era então o diretor-geral da Globo, e através do Sérgio Cardoso houve essa aproximação. E o Boni era muito grato à minha mãe, olha, coisas do passado que a gente não sabia, né? Porque o Boni, quando jovem, na Tupi ainda, como escritor, ele ia aos bailes em que o elenco e o pessoal da televisão estava presente, e para não ser roubado seu relógio, sua carteira, ele deixava com a minha mãe. Que minha mãe acreditava muito no texto do Boni, né? Porque o Boni era um escritor de humorismo nos programas de juventude da Tupi. E ele, delicadamente, retribuiu a ela e ela teve, no fim da vida, uma aposentadoria digna. Fale de Renato, seu irmão. Tem que dar uma respirada, né? O Renato foi sempre meu pai, né? Perdi meu pai muito cedo. E sempre me apoiei muito no meu irmão Renato. Ele teve uma vida gostosa, porque ele sempre lidou com esporte amador. E foi técnico do Adamos de São Paulo, foi técnico do Palmeiras,
foi técnico da seleção paulista de voleibol. Ele era tão apaixonado pelo esporte que ele levava as camisas para lavar em casa. Não sei por que naquela época, se não havia lavadeira no Palmeiras. E ele agora vive em Porto Alegre, é proprietário de uma agência. Meu sobrinho também, que tem o nome do meu pai, Dario Cardoso, tem a sua produtora em Porto Alegre. E Renato tem 3 filhos, todos 3 casados e todos 3 com filhos. Maria Fernanda, Maria Cristina e Dario, casado com Marilza, minha cunhada. Vive bem, Renato, em Porto Alegre. Regis Cardoso, por favor, fale agora sobre TV Globo, onde você ficou 26 anos dirigindo telenovelas. Eu tive o gostinho de me unir ao ator e diretor Henrique Martins, que foi contratado pelo Walter Clark, para nós dois nos unirmos e dirigirmos as primeiras novelas da Globo. Tivemos uma sorte muito grande. Mas, na minha opinião, esse é o início da TV Globo, que até então não havia conseguido atingir um número elevado de pontos no Ibope. Então fizemos Eu Compro Essa Mulher, com um texto da Glória Magadã, que era uma cubana que vivia aqui no Brasil. Depois fizemos o Sheik de Agadir, na Restinga da Marambaia, onde era o nosso deserto, também com o Henrique estrelando, eu e ele dirigindo. Eu ficava com a estética e o Henrique ficava com os atores. Depois fizemos outra novela juntos, A Sombra de Rebeca, uma mistura de Madame Butterfly, também da Glória Magadã. Depois fizemos uma 4ª novela chamada Anastácia. Anastácia, também com o Henrique como ator e eu como diretor. Essa novela tem uma curiosidade muito grande. Emiliano Queiroz, que é uma pessoa maravilhosa, ficava com pena dos atores desempregados. E alguns atores que ele encontrava pelas ruas, ou pelos teatros, ou em reuniões, ele avisava, olha, eu vou te botar na novela. O que aconteceu é que vários atores foram engajados na novela, aumentaram as histórias e começaram a não entender nada. A Glória Magadã, que na época dirigiu o departamento de rádio-teatro, teleteatro, contrata a Janete Claire. É o início da Janete Claire para dar uma solução nessa novela Anastácia. O que faz a Janete, de comum acordo, provoca um terremoto na cidade e morrem, se não me engano, 40 atores. Sobram uns 3 ou 4 atores principais, que é para continuar a história, e aí a novela é levada até o fim e a estreia da Janete na Globo. Depois dessa novela Anastácia, eu fiz com a Janete Rosa Rebelde. Eu iniciei essa novela e tive uma proposta da TV Record em São Paulo, e deixo a Globo, vou para a Record em São Paulo e dirijo na Record a novela Algemas de Ouro, do Benedito Barbosa. Termino de gravar essa novela, volto para a Globo para dirigir A Cabana do Pai Tomás, já com Sérgio Cardoso. É até curioso porque a Globo tinha um equipamento que ninguém tinha ainda em São Paulo, que era o corte eletrônico. O que era o corte eletrônico? Nós não precisávamos estragar mais as fitas. Então nós poderíamos fazer e agir como gravação de cinema mesmo, fora de ordem, parando, para depois corrigir, a edição corrigiria tudo. Isso nos facilitou bastante o trabalho. Principalmente a mim, que já gostava bastante de cinema e tinha uma noção muito grande, né? Tanto que no Sheik de Agadir nós tínhamos a Restinga da Marambaia, 40 cavalos, 40 cavaleiros, 40 tuaregs, e a gente brincava, eu me achava um CSB de Mile, né? Vem os cavalos, tal. Bom, aí depois da Cabana do Pai Tomás, nós fizemos Próxima Atração, apareceu em 1972 a possibilidade de começarmos a fazer novelas coloridas. E eu não digo que tenha sido um cobaia, mas infelizmente, ou felizmente, eu não somei bem ainda para saber o resultado disso, porque eu sofri muito. As pessoas não imaginam, porque ninguém da minha equipe, nem o próprio iluminador, sabia lidar com a televisão colorida. E mesmo assim a gente foi em frente. Conclusão, eu tentei gravar uma cena com o Paulo Gracindo, a novela O Bem Amado,
e repeti umas 19, 20 vezes, porque eu tentava gravar de todos os ângulos. Eu colocava uma câmera na sombra, colocava uma câmera no sol, entrava em close, plano americano, de costas, não conseguia gravar. Porque nós não sabíamos que existia a correção para esse tipo de câmera. Era uma correção de luz, onde nós precisávamos, de maneira grosseira, uma explicação grosseira, iluminar o escuro, o preto. E nós não sabíamos disso. Então, foi difícil. Por sorte, a novela, escrita pelo Dias Gomes, evidentemente, tinha uma força muito grande, uma grande força política, surgindo próximo à Revolução, o que nos facilitava bastante, porque dizíamos coisas brincando. O Dias escrevia coisas importantes brincando, e nós transmitimos isso. Fizemos também uma novela chamada Relembrando a Juventude, do Estúpido Cupido, que era uma novela com o tema da Celi Campelo, onde relembrávamos, uma novela de Mário Prata, relembrávamos a juventude numa cidade do interior de São Paulo. Até uma curiosidade nisso, porque a atriz principal, ela seria eleita Miss Brasil. Mas para conseguir um efeito melhor, a atriz era a Françoise Fourton, nós fomos até o Maracanãzinho, organizamos lá um concurso de Miss Brasil no Maracanãzinho. E eu, antes de começar a gravação, avisei a Françoise Fourton que ela não seria eleita, porque senão ela não poderia casar depois com o mocinho. Ela entendeu e aceitou isso, mas era mentira. Eu queria uma reação dela na hora que o nome dela não fosse o segundo lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o Hilton Gomes anunciou, Hilton Gomes era o eterno apresentador, né? Quando ele anunciou segundo lugar, eu estava com uma câmera em close da Françoise, porque eu fiz quase ao vivo, eu não parei. E quando ele diz o nome da outra e não é dela, ela leva um susto, e em seguida ele dizia, Miss Brasil, Maria Tereza, não me lembro o resto do nome. Ah, ela começou a chorar de emoção. E era isso que a gente queria, conseguimos um bom efeito. Fizemos também, foram tantas as novelas, Pecado Rasgado, que começava em Paris, do Silvio Abreu. Nos divertimos muito em Paris, Juca de Oliveira, Araci Balabanian. Fizemos também Gigantes, do Lauro César Muniz, uma novela complicadinha, com um elenco muito forte, Coco, Tarcísio, Dina, Joana Fon, Suzana Vieira, que por coincidência foi minha esposa. E aí fizemos a série, aí transformamos o Bem Amado em série. Ficamos com o Bem Amado 4 anos no ar, né? Em episódios, que também foi um grande sucesso. Foi a primeira novela a ser vendida para o mundo. Havia no México uma espécie de um Oscar da televisão sul-americana, me parece. E de repente eu recebo uma fita e vou assistir e vejo uma senhora, uma atriz mexicana, num palco maravilhoso, num cenário maravilhoso, indicar os 3 finalistas como melhor diretor. E diz o meu nome. Uma emoção muito grande, né? Reyes Caruso, por El Bien Amado. Evidente que quem ganhou foi um mexicano, mas tudo bem. E esse mexicano, eu vim agora conhecê-lo no Peru. Mas ele, quando soube quem eu era, me abraçou tanto, realmente um profissional. Queria que você contasse como é que era o seu trabalho. O que é ser um diretor? Bem, evidentemente nós conversamos longamente sempre com os autores, depois que é escolhido o tema, através da direção geral. Conversamos, trocamos ideias, falamos sobre elenco, que personagem poderia ser interpretado por quem, quais são os atores que estão livres, que podem ser usados. Depois desse trabalho bastante difícil, nós montamos uma reunião, depois de trazer os atores, conversar com os atores, uma reunião do elenco, onde o escritor vem para contar para todos o que é cada personagem. Geralmente é uma reunião demorada. O resto, como é um pinga-pinga, nós recebemos 6 capítulos por semana, ou 5, e vamos, à medida que a novela desenvolve, vamos acompanhando, lógico, do lado, o trabalho de cada ator, corrigindo as possibilidades de um exagero, corrigindo
o desvio de um ator para um determinado tipo de inflexão ou de posição junto ao coadjuvante ou junto à pessoa que dialoga com ele, sempre tentando manter com que o personagem não se afaste da sua real possibilidade. Às vezes, por uma questão de pesquisa, já aconteceu várias vezes, fomos obrigados a mudar, transformando mocinhos em bandidos e bandidos em mocinho. Há uma novela famosa na TV Globo, não dirigida por mim, era num outro horário, em que o bandido se apaixonou pela escritora da novela. O mocinho era o Tarcísio Meira. O bandido era um outro ator, que infelizmente já morreu. E esse ator, Geraldo Del Rey. Não sei, porque o Geraldo era um jovem de 30 e poucos anos, e a autora Glória Magadã já tinha quase 70. Então o Geraldo se apaixona pela Glória Magadã. Começa a namorar a Glória Magadã. E o Tarcísio começa a sentir que o personagem dele está se modificando totalmente. Era o mocinho. Como é que está tomando atitudes? De repente, numa última semana, o Tarcísio leu os scripts e disse: se não gravarem a minha morte este fim de semana, não vão me ver mais na novela. E saíram correndo lá, gravaram a morte dele e tal. Mas um negócio impressionante. Modificou toda a psicologia do ator, toda a filosofia, todo, em síntese, o mocinho que se transforma em bandido, isso não existe, né? Coisas da TV. Voltemos a enumerar as novelas. Pecado Rasgado, Gigantes, que eu já falei. Do Cassiano. Tem uma coisa tão curiosa. Cassiano era contratado de dirigir os especiais na Globo. Resolveram acabar com os especiais e um dia o Borjalo me disse assim: ô Regis, teu amigo vai dançar, brincando, né? Por quê? Não, porque nós vamos acabar com os especiais, o Boni vai acabar com os especiais e não tem mais trabalho para o Cassiano. A não ser, ele deixou aí uma sinopse de uma novela. Vamos ver se serve, vamos. Aí peguei, li ali, o Cassiano danado, né? Tinha escrito umas 6 ou 7 linhas só. Falei: Borjalo, isso aqui é ótimo, isso aqui dá samba, rapaz. Novela. Oh, meu Deus. Anjo Mal. Anjo Mal. E eu, pela primeira vez na minha vida, impus uma condição: que a Suzana Vieira fosse a estrela. Porque era o momento dela, eu achava, na minha opinião. Eu havia, através dos anos, enquanto estava casado com ela, várias vezes indiquei o nome dela para determinados papéis. Mas naquela época não se tinha a noção dos atores de São Paulo. Eram poucas as informações aqui no Rio. Ainda não havia essa ligação. Quer dizer, São Paulo fazia a programação de São Paulo, o Rio fazia a programação do Rio. Então, não aceitavam muito a minha opinião em relação a Suzana, quando eu dizia que ela era uma ótima atriz e tal. E nessa oportunidade, então, veio o grande momento, que eu acho que foi da carreira dela, inclusive. Fale um pouco mais, então, sobre o casamento, sobre Suzana e sobre o seu filho. Quando se deu o casamento e onde? Por coincidência, a Suzana era do balé da Rádio Tupi, da televisão Tupi. Participava do Grandes Atrações Piranha, que era o fantástico da época lá em São Paulo, né? E naturalmente, quer dizer, foi me cativando, fomos nos aproximando, começamos a namorar e nos casamos ainda na Tupi, no Sumaré, inclusive na Igreja Nacional de Fátima. E ficamos algum tempo casados, até que me convido para vir para o Rio. Como ela tinha emprego, ela estava nessa fase na Excelsior, e ela tinha um emprego, um salário, e eu vinha tentar a vida em São Paulo, nós achamos que deveríamos nos separar. Foi um erro, mas paciência. Isso aí nos afastou bastante, né? Ela lá em São Paulo e eu aqui, eu sempre tentando trazê-la. E eu ia a São Paulo e voltava, via São Paulo e voltava. Até que não deu certo o nosso casamento e resolvemos então, cada um seguir o seu lado. Tendo o meu filho já com uma idade razoável, né? Numa novela chamada Escalada, aconteceu uma coisa curiosa. Escalada do Lauro César Muniz. Eu havia acabado de me separar da Suzana. E antes de sair de casa, que é um momento, a gente que faz novela não pensa que não é sério, mas é um negócio dramático, aquele último momento que você separa da mulher e pega a mala e sai, eu peguei meu filho e conversei com meu filho, botei ele no colo, tal, ele tinha 12 para 13 anos e tal.
E chega um dia na novela, Tarcísio e Suzana, e um garotinho até que era parecido com meu filho, que chega o script do Lauro César Muniz com uma cena exatamente igual àquela que eu havia feito com meu filho. Olha, não conto a vocês o sacrifício que foi gravar aquela cena. Porque o ensaio sempre é uma frieza, tal. Olha, aí você senta aqui, Tarcísio, senta aqui, pega ele pela mão, faz ele sentar aqui para aquela câmera lá, você, Tarcísio, está falando para aquela, tal. E aí, fala, sim, batatinha, batatá, ok, tá, ensaiamos, vamos gravar. Quando eu botei para gravar, que eu abri a câmera no Tarcísio, gravando, e o Tarcísio diz assim, meu filho, vem cá. Você sabe, quando ele disse, você sabe, eu comecei a chorar, porque eu não esperava terminar meu casamento, né? Eu sempre quis ter uma vida, eu sou muito caseiro, né? Mas o que eu vou fazer? Não deu certo, mas a emoção tomou conta de mim e eu gravei a cena inteira aos prantos. Quando terminou, eu nem sabia o que gravei. Eu fui assim, como um meteoro, como sem direção. Foi um momento difícil da minha vida, bem dramático. Quero saber quando é que você deixou a Globo e foi para Portugal. Então ainda cheguei a São Paulo fazer um programa chamado TV Mulher, que era do Nilton Travesso. Como o Nilton abandonava a Globo, eu fui lá substituí-lo. No 90 eu saí da Globo, mais ou menos. Aí fiquei praticando documentários, comerciais aqui fora. Em 94, eu fui convidado, através do Jô Soares. O Jô ligou lá para casa e disse, Regis, tem um amigo meu que é comediante em Portugal e produtor, e ele gostaria de levar um diretor brasileiro e eu indiquei você. Você se incomoda se ele ligar para você? Falei, ô Jô, que maravilha, eu estou desempregado, seria ótimo, né? Então vou dar o telefone. Aí me liga, fui a Portugal, acertei tudo, voltei, peguei minha família, tudo, já então casado com a Sandra Safredi, que é uma pessoa maravilhosa, com o nosso filho Pedro. É o meu terceiro casamento. Antes eu havia sido casado também com a jornalista Leia Penteado. Foi uma pessoa também maravilhosa comigo. E fomos para Portugal, eu, Sandra e Pedro. E lá em Portugal vivemos 3 anos, eu dirigindo novelas para a RTP, não trabalhando na RTP, trabalhando para essa produtora. Quando eu venho passar férias no Brasil, o Fernando Barbosa Lima, então na Manchete, me convida para ser diretor artístico da Manchete. O que me deixou muito, né, contente, vaidoso. Aí vou para Portugal, peço para vir embora, desfazer o que não havia combinado, era um contrato quase verbal. Fui recepcionado num jantar, porque a empresa para a qual eu tinha sido contratado, ela se iniciava junto comigo, e teve um êxito estrondoso, porque no segundo ano já tinha um estúdio próprio e já tinha um equipamento próprio, e eles agradeciam a mim aquele sucesso. Eu fiquei muito contente, mas eu vinha para a minha terra para ser diretor artístico. Só que eu não sabia que a Manchete havia passado por sérios problemas, né? Ela foi vendida para um sujeito em São Paulo, que era ligado ao Collor, depois voltou, o cara não pagou, retomaram, mas quando ela voltou, voltou toda emendada, as câmeras não eram boas. Para você ter uma ideia, a novela que eu fiz, do Jorge Amado, Tocaia Grande, os primeiros capítulos no ar, ninguém ouvia nada, o som, porque as máquinas, os gravadores estavam em péssimo estado. E o seu Adolfo querendo que eu colocasse mulheres nuas, né? E eu dizia, seu Adolfo, não é o Pantanal, o senhor acertou com o Pantanal, mas não vai acertar com essa, porque é de Jorge Amado, quer dizer, todo mundo conhece a obra, conhece o livro. Por que nós vamos mexer colocando alguma coisa que não tem nada a ver? Não, mas as mulheres nuas, não sei o quê. E eu não concordava. Um dia, cheguei lá, não era mais eu o diretor, era uma outra pessoa. Paciência, faz parte do nosso dia a dia, né? Você agora está escrevendo um livro. Fale sobre isso. É muito curioso, né? Porque da mesma forma que eu estou te contando aqui, essa minha história, minha passagem garoto pelo teatro, na Tupi, fazendo estrepulia por lá, olhando as atrizes tocar de roupa através de buraquinhos. No dia da estreia, Raito del Sol, uma cubana, um par de pernas, uma loucura. E a gente foi lá eu, o Erlon e um outro amigo nosso, Nunciato, nós fomos lá pro Vitrô, ver a mulher trocar de roupa. De repente o Nunciato tinha um defeito, que ele
fazia assim, e naquele silêncio e tal, ele fez assim, e a mulher olhou no vidro e disse, quem acha você de óculos? Não tinha ninguém de óculos. Mas os três pularam, nós estávamos em cima de uma janela quebrada lá, saímos correndo, pegamos o ônibus Sumaré e fomos para a cidade para usar como álibi, né? Eu morava do Sumaré, do lado da rádio, mas se me vissem por ali, iam achar que tinha sido eu. Então fui de ônibus para a cidade, os outros dois moravam em outros bairros, voltei de ônibus, olha que loucura, levava 25 a 30 minutos o ônibus para ir. Voltei, mas não adiantou nada. No dia seguinte, Costa Lima, nosso ex-chefe, nos chamou e deu uma bronca nos três e tal. Não sei como é que ele descobriu. O livro, por favor. Ah, já é uma história do livro. Então eu venho contando a minha visão através do rádio, o garoto, a chegada da televisão, os acidentes de televisão, os acidentes de novela, as coisas curiosas que me aconteceram nessa passagem. Eu escrevi e entreguei a um amigo meu, que é de São Paulo, que ele apresentou a uma editora e nós estamos aguardando o sim. Tenho a impressão que eu cito todos os meus amigos, as pessoas que me cercaram esses anos todos, não falo tudo de uma maneira suave, não conto fofocas assim muito graves, não, mas foram fatos que aconteceram e os quais eu tive que participar. Quero saber você como pessoa. Regis Cardoso é feliz? Eu sou feliz, atualmente sou muito feliz. Tenho uma esposa maravilhosa que é tudo, né? É mãe, é amante, é enfermeira, é doutora, me trata com um carinho muito grande e eu tento devolver a ela isso. Pedro Paulo agora está em vias de iniciar o seu curso de Direito. Triste, fico um pouquinho pelo meu afastamento da televisão. Como é que pode um diretor que dirigiu tantas e tantas e tantas produções de sucesso estar fora da televisão? Ouvida, quer dizer, eu acho que não entenderam bem, né? Um momento na TV Globo em que eu achei que eu ia receber uma estátua, uma taça, pelo que eu tinha feito pela Globo, como uma pessoa do setor que determinava quem contratar, por exemplo, o diretor artístico, que não era o Boni, achou que eu não me interessava mais pela casa, não poderia mais participar, porque eu talvez estivesse superado, fazendo a série o Bem Amado, hein? Atenção, uma das coisas mais importantes. E eu me ofendi. Então resolvi eu pedir demissão. De quanto é que vocês me devem? Aí disse, você tem 13 anos. 13? Não, 26. Porque você virou firma. Eu disse, eu não virei firma, vocês é que me pediram para virar, poderiam me aumentar. Ficou isso aqui, Procó. E eu procurei um advogado, doutor Pedrinho Guimarães, e o doutor Pedrinho levou esse processo, mas nós perdemos na primeira instância, segunda instância. Quando chegou na terceira, eu resolvi falar com Roberto Irineu Marim, que me tratou muito bem, e disse, você é um homem de televisão importante e eu gosto de ter ao meu lado essas pessoas importantes. Você é um talento. Talento. Só que eu só posso contratar você se alguém requisitar você. Mas quem ia requisitar? Os meus inimigos não iam me requisitar. Os meus assistentes. Porque a televisão, eu classifico aí, Vida, a televisão tem um problema. Enquanto nós, que fomos atores, que crescemos juntos, que interpretamos, passamos a dirigir, sabemos como falar com o ator. Peraí, está errado, você inflexionou mal isso aí. Modifica essa maneira de falar. Essa a nossa geração. Passou essa geração, a outra geração que veio de jovens, vieram todos quebrados, sem nenhuma experiência anterior. Então não vão pedir para um ator corrigir uma inflexão, alguma coisa. Então o que acontece? É este estilo de interpretação que está no ar que a mim não me convence. Outro dia eu não estava assistindo, eu estava ouvindo um diálogo de uma novela que me irritou profundamente. Porque as pessoas falavam, saía daqui, não saía daqui do coração. Quer dizer, era um tipo de interpretação, nada, zero. E é o resultado de toda a televisão, de todas as novelas que estão no ar. A mim não me contentam, não, acho desagradável. Regis Cardoso, o que é Deus para você? Bom, eu tentei a minha vida toda
desde que eu me entendo por gente, a praticar o bem. Não tentar menosprezar ninguém. Dentro do possível, tentar ajudar alguém. Evidentemente que numa função como a minha, diretiva, a gente comete, mas não comete erros com a intenção de magoar. Então eu acho que o Deus, para mim, é isso. É essa coisa que eu tenho dentro de mim, é essa tentativa que eu tenho de sempre tentar fazer o bem, nunca por maldade. Eu acho que é esse o meu Deus. Regis Cardoso por Regis Cardoso. Quem é você? Eu sou um sujeito frustrado, porque eu queria ser arquiteto. Eu até nos cenários e várias vezes com o meu magnífico cenógrafo Mário Monteiro, eu opinei sobre determinadas diretrizes de cenários, né? Porque, vocês imaginem, eu com 13 anos, nesse sonho que era o rádio e depois a chegada da televisão, eu não ia mais à escola, eu não ia estudar, porque era de manhã que eu tinha que estudar. Mas eu gravava não tinha gravação naquela época, era ao vivo. Eu trabalhava na televisão até 11h30, meia-noite, aí se parava para conversar, para falar, quer dizer, no dia seguinte eu convencia minha mãe de que eu havia trabalhado até tarde, que não podia ir à escola. E ela deixava, coitadinha. Mas eu acho que a escola maior para mim foi o rádio e a televisão, onde eu venho, onde eu me criei e onde eu não pude escapar. Quer dizer, hoje, no momento em que eu escrevia meu livro, eu não sabia que eu sabia escrever, porque eu coloquei uma aluna amiga minha, disposta a mexer no teclado, e eu fui formando com uma série de elementos, de casos, e de cada caso eu fui formando frases, e emendando, e ligando uma coisa a outra, e conseguindo uma formação curiosa, segundo meu próprio irmão, que é jornalista e que leu os meus scripts. Gostou muito da ideia de eu contar e da forma que eu contei essa história. Então, eu sou um pouquinho frustrado nesse aspecto, de não ter me formado como arquiteto. Mas de resto da vida eu sempre vivi muito bem, eu sempre frequentei os melhores lugares, nunca me arrependi de nada que fiz, porque não fiz nada de mal a ninguém. Se fiz, evidentemente, foi sem querer, por acaso, por falta de atenção, mas a preocupação sempre existiu. Regis Cardoso, uma frase para encerrar. Nós estamos em 1998. Os nossos dirigentes artísticos e dirigentes de televisão deveriam olhar com mais carinho para todos nós que começamos essa indústria, que começamos esse trabalho. Nós ainda temos pique para fazer qualquer tipo de programa. Falta esse carinho. Espero que antes de morrer ainda apareça isso.